Olá, eu me chamo Enzo Lago, sou professor de História e Geografia do Leffler e hoje o nosso assunto é os movimentos da Terra. A Terra executa uma série de movimentos, tanto em torno do seu próprio eixo quanto em relação ao Sol e à própria Via Láctea. Só que o nosso olhar, o nosso foco, se dará em torno de dois, e os dois mais relevantes principalmente para o nosso dia a dia, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Vamos lá. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Como a gente pode ver aqui no desenho. Esse movimento ele vai durar em torno de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que é o que a gente vai dizer que é a duração de um dia. E esse movimento ele tem uma velocidade média de 1.669 km por hora para ser completado. As principais consequências desse movimento é o que nós vamos chamar de dia e noite. Já a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento tem mais ou menos a duração de 365 dias e 6 horas. Aí vocês perguntam, professor, e essas 6 horas que sobraram? Essas 6 horas que sobraram vão ser compensadas depois no que a gente vai chamar de ano bissexto. E geralmente cai em ano de Olimpíada e o dia adicionado no dia 29 de fevereiro. Esse movimento de translação, existem alguns pontos fundamentais, porque existem uma série de consequências que vão afetar diretamente o nosso dia a dia. Mas antes de falar das estações do ano, vale pontuar o seguinte. Existem dois momentos em que a Terra vai ter uma amplitude máxima de distância em relação ao Sol, ou seja, o raio da Terra desse movimento elíptico que ela faz, que é um movimento de translação, que não é um movimento circular, é elíptico, não é um movimento circular perfeito, tá? E esse movimento mais distante a gente vai chamar de afélio. Ele vai ter, em média, 152 milhões de quilômetros de distância do Sol. Enquanto o movimento da Terra, em qual ela está mais próxima, nós vamos chamar de periélio. Ele vai ter uma distância média de 147 milhões de quilômetros de distância do Sol. Vale pontuar, isso aqui é muito importante. Essa aproximação e esse distanciamento do Sol não é o que vai causar, não é o que vai ter como consequência as estações do ano. Porque pensamos, se a Terra está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol, esses 5 milhões de quilômetros de diferença não vão ser causadores de diferenças de variação de temperatura muito grandes, como ocorre em determinadas regiões do mundo durante o verão e o inverno. Convenhamos isso. O que é que vai ter de consequência desse afastamento e dessa aproximação? É a velocidade da Terra no movimento de rotação. Quando a Terra está mais próxima do Sol, o movimento de translação é mais rápido, enquanto quando a Terra está mais distante, no afélio, o movimento de translação é mais lento. Agora, o que vai realmente influenciar nas estações do ano é a incidência do Sol, ou seja, é a quantidade de raios de Sol que vão ser recebidos pela Terra por conta do seu eixo de inclinação. Um assunto, um conteúdo, uma informação fundamental que nós precisamos saber é: a Terra possui um eixo de inclinação. Significa que a Terra não está necessariamente nesse eixo horizontal. A Terra ela é inclinada, como um exemplo das esquetes aqui. E isso vai ser um dos principais elementos que vão influenciar no que nós vamos chamar de variação de estação. Eu aproveitei o exemplo do movimento de rotação para que a gente pudesse salientar o seguinte. Nós vamos usar aqui 3 linhas imaginárias que são para nós aqui nesse momento as principais. A linha do Equador, que é a que divide a Terra no meio, o Trópico de Câncer, que vai ser a linha que vai estar ligada ao norte, e o Trópico de Capricórnio, a linha sul. E por que isso é importante? Porque durante esse movimento de translação, existem determinados pontos do planeta que nós vamos dizer que são o eixo sul e o eixo norte, que vão receber maior e menor incidência de luz solar. Ou seja, como a gente está vendo aqui, durante os movimentos de translação,
Esses momentos que nós vamos chamar de solstícios e equinócios vão ser os momentos de transição no qual o eixo terrestre vai receber maior, menor ou quantidade de luz solar equivalente. O solstício. O solstício é o momento em que a Terra, em relação ao Sol, está em seu limite máximo, ou seja, é o momento em que existe uma maior incidência de luz solar, ou seja, a Terra recebe a maior quantidade de luz solar no hemisfério norte ou no hemisfério sul, tá bom? Existem dois momentos do ano em que ocorre o equinócio, 21 de dezembro e 21 de junho, como hoje é o solstício de inverno. É o momento em que, para o hemisfério sul, como nós vamos ver aqui, é inverno, porque a região norte do planeta está recebendo uma maior quantidade de luz solar, enquanto o hemisfério sul recebe a menor quantidade de luz solar. No caso do nosso verão, o hemisfério sul estará recebendo a maior quantidade de luz solar, enquanto no hemisfério norte uma menor quantidade de luz solar. Então percebamos, não tem a ver com o periélio e com o afélio, e sim com o eixo de inclinação da Terra, a posição da Terra em relação ao Sol e a quantidade de luz solar que o globo vai receber. Tá bom? Assinado, fechado, esse assunto está passado. Equinócio. Já o equinócio, ele é o momento em que a Terra está em relação ao Sol num posicionamento médio e como o próprio nome sugere, equinócio, então significa que é o momento do ano em que se mais é propício plantar equinos, cavalos. Mas eu pensei no piada do enfadonho, né? Por favor, fale. Equinócio, assim como o nome diz, translação de cavalos. Sensacional. Equinócio, como o próprio nome sugere, é a época perfeita para plantar cavalo. Brincadeiras à parte, pelo amor de Deus, é só uma brincadeira. Equinócio vem do latim para equinoctium, que tem a ver com a equidade de dias e noites. É o momento do ano, prestem atenção, é o momento do ano, e aqui nós vamos ver o dia 23 de setembro e o dia 20 de março, em que em todo o hemisfério, todo o globo, toda a Terra vão ter a mesma quantidade de horas do dia e da noite. Isso não quer dizer que durante o equinócio não é a estação do ano. O equinócio e o solstício são datas limite, são datas específicas. O equinócio só ocorre no dia 23 de setembro e só ocorre no dia 20 de março. O solstício só ocorre no dia 21 de dezembro e só vai ocorrer no dia 21 de junho, como hoje. Tá bom? Não existe, o equinócio durou, não. O equinócio é o dia, a estação do ano subsequente, no qual seria a primavera ou o outono, no caso do equinócio, e do caso do solstício, verão e inverno. Então, no equinócio, no dia do equinócio, é o dia em que todo o planeta terá uma quantidade de luz solar equivalente. Então, o dia e a noite serão iguais. Ok? Fechado? O equinócio ele também marca esse momento de transição entre os solstícios de inverno e verão. Lembremos as estações: verão, outono, equinócio de outono, inverno, solstício de inverno, equinócio de primavera, solstício de verão. E dito isso, esses fundamentos básicos para a gente entender esses dois movimentos principais da Terra, que são a rotação e a translação, vamos recapitular. A rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, ponto. E a translação é o movimento que a Terra faz em relação ao Sol. Existem dois pontos importantes, que é o afélio e o periélio. O afélio, mais afastado, é o momento em que a Terra está mais afastada do Sol. E o periélio é quando ela está mais próxima do Sol. Isso não tem nada a ver com o movimento com as estações do ano. O que vai causar as estações do ano é o eixo de inclinação da Terra ligada ao movimento de translação, porque isso vai influenciar na incidência de luz solar no hemisfério norte ou no hemisfério sul do planeta. Quando for verão no norte, é inverno no sul. Quando for verão no sul, é norte no inverno, tá bom? E agora os equinócios são os movimentos em que a Terra está em seu posicionamento médio em relação ao Sol.
que vai caracterizar o outono e a primavera. Fechado? Assinado? O assunto está passado. Um abraço, curta, comentem. Se vocês gostarem desse conteúdo, dão ideia que a gente faz o próximo, beleza? Até!